Olá, meus amigos, meus alunos. Vamos dar início agora a mais uma aula aí da nossa disciplina de contabilidade do agronegócio. Eu sou o professor Diego e vou trabalhar aí com vocês mais uma aula hoje. Deixa eu só passar o slide aqui. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre culturas permanentes, dar prosseguimento aos estudos das culturas permanentes e falar sobre a planta não portadora. Porque nós vimos culturas permanentes, nós temos a planta portadora, que ela porta o fruto. A árvore em si não é o produto agrícola. O produto agrícola é o fruto dessa árvore. Então, ela é considerada uma planta portadora. Nós vimos que ela é registrada lá no ativo não circulante, ela tem depreciação, depois o fruto dessa árvore que é registrado no ativo circulante. Agora nós vamos ver, eu denominei aqui de planta não portadora, a gente não encontra essa nomenclatura nem na legislação, nem aí nos autores. Eu mesmo denominei planta não portadora para ficar mais didático para vocês entenderem que nós temos a portadora, que porta o fruto, e a não portadora. A não portadora, a própria árvore é o produto agrícola. Temos as nossas referências aqui, não vou citar porque eu já falei nas outras aulas, vai estar no material. Trouxe uma breve revisãozinha aqui, então, que nós já vimos esse semestre. Cultura temporária. Na cultura temporária, nós temos uma única colheita e nós temos a vida útil, a vida dessa colheita, melhor dizendo, menor que um ano. Então, por isso que ela é temporária, tá? Ela é registrada onde? No ativo circulante. Eu denominei aqui de planta não portadora, porque nós vamos ver a planta portadora. E essa planta, dentro lá do ativo circulante, considerada uma cultura temporária, ela é mensurada ao valor justo. E o produto agrícola dessa planta, ou melhor, essa própria planta é o produto agrícola, como eu disse aqui para vocês. Então, vamos pensar lá na cultura do milho, que eu até dei o exercício para vocês já. O milho a gente planta, colhe, precisa replantar. É uma única colheita, a vida dessa cultura é menor que um ano. Então, o próprio produto agrícola é a própria planta. E o produto agrícola também, na data da colheita, é mensurado ao valor justo. Aí nós partimos para a cultura permanente, nós temos essas duas aqui. Na cultura permanente, ela é mais de uma colheita, a vida dessa cultura é mais de um ano, então ela fornece mais de uma colheita ou mais de uma produção. A planta em si dessa cultura é registrada lá no ativo não circulante, no imobilizado, porque ela é considerada planta portadora, é até uma classe do ativo imobilizado, como nós já vimos também. A planta portadora em si, ela é mensurada ao custo menos a depreciação, como os outros ativos imobilizados. Então, todos os custos dela, depois ela vai depreciando ao longo da vida útil, se transformando em custo do estoque. Essa planta é que fornece o produto agrícola. Então, a diferença aqui da temporária para a permanente é que na temporária a própria planta é o produto e na permanente nós temos a planta, como nós vimos o exemplo da laranja, o pé de laranja e depois o produto dessa planta é a laranja. Então, o pé de laranja fornece o produto agrícola, que é a laranja que eu dei no exemplo. O produto agrícola é mensurado ao valor justo na data da colheita. Então, a planta portadora é mensurada ao custo e o produto agrícola mensurado ao valor justo. Agora nós vamos ver sobre a cultura permanente, só que a planta não portadora. Por que não portadora? Ela tem as mesmas características por ser cultura permanente, de fornecer mais de uma colheita, ou melhor, ela tem a vida mais que um ano. Ela pode também fornecer mais que uma colheita. A gente pode ter lá uma árvore, vamos pensar, que fornece madeira. A gente corta essa árvore daqui 5 anos. Plantei hoje, daqui 5 anos cortei a árvore. E ela vai brotar outra vez sem eu replantar? Pode ser. Mas pode ser também que eu plante hoje, daqui 5 anos eu corte essa madeira e ela não brote mais, eu preciso replantar? Também. Então, a duração é mais de um ano. Fornece mais de uma colheita ou mais de um produto. Registrada no ativo não circulante, justamente pelo tempo de vida desse ativo, porque nós sabemos que no ativo circulante, 12 meses ou no próximo exercício.
E ativo não circulante mais de 12 meses ou mais do que um exercício, o ativo. Considerado uma planta não portadora, diferente da planta portadora, a planta não portadora mensurada ao valor justo. A planta é o próprio produto agrícola, e o produto agrícola mensurado também ao valor justo na data da mensuração, na data da colheita, melhor dizendo. Então nós vamos ver exemplos aí mais para frente para entender tudo isso aqui bonitinho. Mas o que fica diferenciado aqui de cultura permanente, planta portadora e não portadora, é que a portadora ela fornece o fruto e a não portadora é o próprio produto agrícola. A planta portadora fornece o fruto, também denominado de produto agrícola, e a planta não portadora fornece é o próprio produto agrícola, melhor dizendo. Então eu trouxe mais uma vez essa tabela que vocês já viram, esses exemplos aqui lá da norma brasileira de contabilidade que trata de ativo biológico e produto agrícola. Nós temos então essa tabelinha aqui que a norma diz que ativos biológicos são todos esses aqui, obviamente não são só exemplos aqui, há muito mais de ativos biológicos, óbvio. E o produto desses ativos biológicos aqui nessa coluna. Então nós já estudamos aqui a cultura temporária, uma cultura temporária que ela é menos de um ano e ela em si é o próprio produto agrícola. E nós vamos estudar agora a planta não portadora. E também nós estudamos a planta portadora, que aqui nesse caso, nesse exemplo, seria a árvore frutífera. Ela é uma árvore que fornece uma fruta, um fruto, que é o produto agrícola. E agora nós vamos estudar ativo biológico. Por quê? Já vou mostrar para vocês na norma, tá? Ativo biológico, plantação de árvores para madeira. Então, a árvore em si é um ativo biológico e a árvore abatida é o produto agrícola. Então, percebam que a própria árvore é o próprio produto. Ela não é igual a que a árvore frutífera, que a árvore fica lá fornecendo fruta por longos períodos. Então, deixa eu trazer aqui para vocês na norma, porque aqui. A NBCTG 29 diz o seguinte, que ativo biológico é um animal e ou uma planta vivos. Vivos. Enquanto há vida, essa planta, esse animal é considerado um ativo biológico. E aí nós vamos ver lá no balanço patrimonial, às vezes a gente olhava ativo biológico e não sabia do que se tratava. Então é isso, um animal ou uma planta vivos. E posteriormente, eles fornecem o produto agrícola. Então, mesmo que seja uma planta portadora ou uma planta não portadora, a árvore em si também é um ativo biológico, porque ela tem vida. Vamos voltar lá. Então, nós vamos tratar da planta não portadora, que a própria planta é o próprio produto. O que diz ainda a NBCTG 29 para essa nossa aula de hoje? O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda no momento da colheita. Nós já vimos isso em todas as outras, em todas as outras culturas. Então, nós vamos mensurar ao valor justo na data do balanço, na data das demonstrações financeiras. Todo encerramento de exercício precisa mensurar o valor justo. E também na colheita. Então, encerrou um exercício, mensurei o valor justo. Daí, 3 meses houve a colheita, vou mensurar de novo o valor justo. E esse valor justo vai ser o meu custo inicial do estoque. Isso é o que nos diz a norma. E aí também trouxe até a norma de estoque, para mostrar para vocês que lá também está previsto. E aí, posteriormente, estando no estoque, aí obedece a norma de estoque, que não é nosso caso. Eu trouxe só a NBCTG 16 aqui para vocês verem como é. Então, inicialmente é registrado o valor justo, mas posteriormente segue a norma de estoque normal, como todos os outros estoques. Então, a norma de estoque diz o seguinte, os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. E a norma diz o quê? Que o custo para ativo biológico e produto agrícola, no momento inicial, é o valor justo.
Então, se a gente compra uma mercadoria por 100 mil reais, paga 100 mil reais dessa mercadoria, enfim, o custo dessa mercadoria para figurar no nosso estoque é 100 mil reais. E se eu tive um custo para formar uma planta de 50 mil reais, mas na data da colheita ela é mensurada ao valor justo a 100 mil, o inicial do estoque é 100 mil. Esse valor justo de 100 mil é considerado o custo inicial para estoque. Básico aqui, e nós também já vimos isso nas outras culturas, mas eu só estou relembrando para vocês. Então, como fica aqui no nosso balanço? Nós temos aqui dentro de imobilizado, ativos biológicos, nós estudamos. Vamos começar pela cultura temporária. Vai. Nós iniciamos lá nosso curso com culturas temporárias. Então, todos os custos para formar essa cultura temporária, que eu dei o exemplo do milho lá, são registrados dentro dessa conta, dentro de ativos biológicos, dentro de ativos circulante, porque a duração dessa cultura é menor que um ano, menor que 12 meses, e fornece somente uma colheita. Então, os custos para a formação aqui. Vocês acabaram de ver que ativo biológico é uma planta ou um animal vivo. Então, enquanto essa cultura tem vida, enquanto ela está na terra, ela é um ativo biológico. A partir do momento da colheita, aí ela passa a ser um produto agrícola. Da mesma forma, nós vimos a planta portadora, que aí já é cultura permanente. Planta portadora, todos os custos para formar a planta são registrados no ativo imobilizado. A planta portadora é uma classe do ativo imobilizado, então ela fica dentro do ativo imobilizado. Todos os custos eu vou lançando aqui até formar essa planta. Formou, atingiu a maturidade, está apta a fornecer a primeira colheita, primeira produção do fruto. Aí todos os custos referentes ao fruto, não mais a árvore em si, aí já são aqui lançados dentro de ativo biológico da planta portadora, só que no circulante, porque ela já vai fornecer o fruto dentro daquele exercício. Então, os custos para formar a planta no imobilizado e os custos a partir do início que vai fornecer esse produto agrícola, então, são lançados aqui dentro de ativos biológicos no circulante. E aí eu colhi a laranja. Não tenho mais a laranja no pé, ela não tem mais vida própria. Ela deixou de ser um ativo biológico e passou também a ser um estoque de produto agrícola. E hoje nós vamos ver os ativos biológicos, plantas não portadoras, que aí é quase igual à cultura temporária que nós lançamos os custos aqui. A diferença é que a temporária é no circulante e a permanente é no não circulante. Então a planta não portadora, ela em si, a própria planta é o produto agrícola, os custos são lançados aqui dentro do não circulante, planta não portadora. A partir do momento em que eu colhi essa planta, ela não tem mais vida, ela não é mais ativo biológico e ela tem que ir para o estoque. Estoque não é não circulante, estoque é ativo circulante. Então eu colhi a madeira, por exemplo, plantei eu tive uma plantação para fornecer madeira. Cortei toda essa madeira, ela não é mais ativo biológico, agora ela passou a ser também produto agrícola aqui dentro do estoque. Então percebam que sempre quando há colheita, não existe mais a vida. Ela deixa de ser um ativo biológico, tanto na cultura temporária, tanto na permanente, por ser uma planta portadora que fornece o fruto, que depois deixa de ter vida própria e passa a ser estoque, como também essa planta não portadora, que no momento da colheita, cortei a árvore, ela não tem mais vida, ela passou a ser um estoque de produto agrícola. Então, mais um exemplinho aqui para vocês, para tentar ilustrar tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, é o seguinte, os ativos biológicos devem ser mensurados ao valor justo a cada data de balanço, como eu disse, e no momento da colheita. E a diferença entre o custo é lançada em subconta de ajuste ao valor justo em contrapartida com o resultado operacional. Então, por que disso? Notem que aqui no primeiro ano nós plantamos a árvore. Conforme a árvore foi crescendo, no segundo ano ela está maior. Terceiro ano ela está maior, quarto ano, quinto ano. Trouxe um exemplo de 5 anos, mas nós temos aí culturas de 30, 40.
enfim, plantas que demoram para fornecer o próprio produto agrícola de muito tempo. Só um exemplinho didático aqui de 5 anos, tá? Então, plantei o primeiro ano. No segundo ano, notem que a empresa, entre aspas, está um pouquinho mais rica. Ela não vai vender aqui, ela vai vender só aqui no final, mas ela deve reconhecer o ganho aqui desse crescimento no segundo ano. Essa receita, mesmo que ela não tenha vendido ainda essa árvore abatida. No terceiro ano, mesma coisa. Eu reconheço já esse ganho, por ele ser um ativo biológico, ele está crescendo. Ele está fornecendo um resultado econômico para a empresa, mesmo que a empresa ainda não vendeu, não realizou, não há o resultado financeiro, mas o econômico sim. A venda é lá na frente, mas agora eu devo reconhecer pelo princípio de competência, da competência e pela norma brasileira de contabilidade NBCTG 29, que também é uma ratificação do CPC 29, que é uma norma internacional. Então, chegou aqui no quinto ano, essa árvore será abatida, mas o resultado, o ganho, já foi reconhecido em todos esses anos anteriores. Eu trouxe um exemplinho aqui. Suponhamos que no primeiro ano, a empresa tenha um custo de R$ 100.000 para formar essa floresta. Eu trouxe uma árvore aqui, mas nós sabemos que não vai plantar uma árvore, obviamente. Então, teve um custo de R$ 100.000. No final do primeiro ano, a empresa precisa encerrar balanço. E o que diz a norma? No final de cada exercício e na colheita, deve ser mensurado ao valor justo. Então, não importa se eu tive o custo de 100 mil, o ativo vai estar registrado ao valor justo. Quanto que é o valor justo no primeiro ano? Mesmo que eu tenha um custo de 100 mil, 110. Então, eu já vou reconhecer uma receita de 10 mil no primeiro ano, mesmo que eu não tenha vendido, obviamente, porque não está maduro ainda para vender. E o total do ativo, apesar de ter um custo de 100 mil, ele vai estar no balanço por 110, porque a norma diz que é mensurado ao valor justo. Segundo ano, não tive nenhum custo. O custo continua 100 mil lá do primeiro. Só que o valor justo é 130. Então, eu tive mais um ganho de R$ 20.000 no segundo ano, no encerramento do exercício, em que a entidade deve elaborar um balanço, as suas demonstrações financeiras, e deve reconhecer esse tipo de ativo ao valor justo. Então, já reconheço uma receita de 20 e o total do ativo passa a ser 130. No terceiro ano, não tive nenhum custo também, mas o valor justo 160. Então, reconheço mais 30 mil de receita, o ativo passa a valer 160 mil. Quarto ano, não tive mais nenhum custo. Melhor, não tive nenhum custo. O valor justo passou a ser 200. Então, reconheço mais 40 mil de receita e o ativo passa a valer no balanço patrimonial R$ 200.000. Quinto ano, aí vai haver a colheita. Então, eu tive R$ 50.000 de custo para a colheita. O meu custo passa a ser 150 mil para toda essa cultura. Só que o valor justo no quinto ano, no momento da colheita, porque nós vimos que é encerramento de balanço ou no momento da colheita, deve ser mensurado a valor justo. Então, não importa se eu mensurei, se eu encerrei o exercício e daí um mês eu faço a colheita, eu devo mensurar de novo o valor justo. Então, o valor justo aqui no final do na colheita do quinto ano, 250 mil. Reconheço mais uma receita de 50 mil, o total do ativo passa a ser 250 mil lá no meu estoque, não mais como um ativo biológico, certo? Então, eu tive um custo total dessa colheita de 150 mil, só que eu já reconheci uma receita de 100 mil ao longo do período e tenho aí um total de ativo de 250 mil, certo? Por que isso? Antes da NBCTG 29, antes do CPC 29, que é uma correlação de uma norma internacional, esse ativo ele era mensurado ao custo histórico. O que isso significa? Ia chegar lá no final do quinto ano, colheu toda essa madeira, quanto que eu ia ter no meu balanço? 150 mil de madeira, de estoque de produto agrícola, madeira. Porque eu não ia ter reconhecido nenhum ganho durante esse exercício. Eu só ia reconhecer o lucro no momento da venda. Então, o que a norma traz de inovação é isso. Período a período, conforme vai esse ativo biológico crescendo, eu já vou reconhecendo esse lucro nesses períodos, mesmo que eu não tenha vendido ainda. Certo? E aí você pode se perguntar, mas e esse lucro
Ano a ano, ele já é tributado, mesmo que eu não vendi ainda. Nós vamos ver mais para frente que não. Nós já vimos nas nossas aulas também, mas eu vou ver se eu acho aqui no artigo da lei e trago para vocês, que eu lembrei agora. Então vamos lá, eu vou fazer um exemplo. Então acho que voltou aí, né? Isso. Então eu trouxe um exercício de fixação. Vamos lá. Antes desse exercício, eu vou mostrar, depois se couber eu mostro de novo, tá? Eu achei um balanço na internet, aqui, de uma empresa do ramo que eu disse para vocês, de floresta, em que essa empresa ela utiliza o produto, a madeira como sendo produto agrícola. Então, notem que o ativo dessa empresa, isso aqui é uma demonstração dessa empresa, tá? Eu não vou tem dizer qual empresa é, apesar de o balanço ser público, está no site da empresa, mas hoje em dia a gente nunca sabe o que pode acontecer com informações da internet. Então, toda cautela é bem-vinda, né? Então, não vou nem citar qual empresa é. Se vocês se interessarem, podem me perguntar que eu passo o link para vocês, vocês acessam lá e podem olhar a demonstração inteira dessa empresa. Então, o que que eu quero mostrar? Que dentro do ativo não circulante, essa empresa tem os ativos biológicos, registrada dentro do ativo não circulante, porque é uma cultura permanente. E é ativo biológico porque ainda tem vida, ainda está lá no campo. Ela é uma floresta ainda não foi abatida, não passou a ser estoque, tá? Então, aqui até a nota explicativa número 13, eu vou abrir para vocês para ver como que é aqui. Ativos biológicos. Essa é uma nota explicativa, tá? Desse grupo aqui do ativo não circulante. Então, nós temos ativos biológicos, 1 milhão, 1 bilhão, 529 milhões. Aí nós vamos lá para a nota explicativa para entender. Aí está aqui. Os ativos biológicos da companhia compreendem o cultivo e plantio de floresta. Nanana. Aqui está falando um pouco sobre a empresa. Aqui embaixo, o saldo dos ativos biológicos da companhia é composto pelo custo de formação das florestas e do diferencial do valor justo sobre o custo de formação, para que o saldo de ativos biológicos como um todo seja registrado a valor justo. O que que a norma pede? Justamente isso. Então, a empresa que está correta. Apesar de eu ter o custo na data da mensuração ou na colheita, no nosso caso não vamos falar de colheita, porque ainda é ativo biológico, mas deve ser mensurado ao valor justo, não importa o custo. Então, nós vamos ver aqui, ó, a empresa teve um custo para a formação desses ativos biológicos de 1 bilhão 371 milhões. 1 milhão, acho que é 1 milhão. Bom, enfim. E a mensuração ao valor justo, ele faz esse ajuste aqui, certo? Então, apesar de a empresa ter esse custo aqui para formar todo esse ativo biológico, o valor justo na data dessa mensuração era esse aqui. Então, ela precisou fazer esse ajuste para que o valor justo fosse igual o que foi apurado. Então, apesar de ter esse aqui de custo, eu tenho que lançar mais isso aqui de valor justo para chegar nesse valor que é o valor justo. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui nesses demonstrativos. A companhia não possui ativos biológicos dados em garantia, florestas de diversão, não. Premissas para o reconhecimento do valor justo dos ativos biológicos. Aqui, com base no CPC 29, nós sabemos que CPC é um comitê
que traz as normas internacionais para o Brasil e a NBC é uma norma brasileira igual ao CPC. Então, por isso que a gente trata de NBC, tá? A companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo, seguindo as seguintes premissas em sua apuração. Enfim, aqui a companhia está correta, ela está seguindo as normas internacionais, seguindo a norma brasileira de contabilidade, o CPC 29. Aí, se vocês tiverem interesse, me procurem para dar uma lida aqui em todas essas demonstrações. Muito bacana, tá? Até pro andar do curso, aí tudo que a gente já viu, vocês vão entender bastante coisa olhando, analisando demonstrações contábeis das empresas sobre aquilo que nós já tratamos, tá? Então vamos lá pro nosso exercício, senão vai ficar muito extenso. Para exemplificar, então eu trouxe aqui, vou deixar para vocês lá no nosso ambiente virtual, se vocês quiserem praticar também, fiquem à vontade, é muito bom. E vou deixar questões no nosso ambiente virtual para que vocês respondam. Então eu trouxe aqui o balanço patrimonial, DRE, trouxe o balanço ativo em cima do passivo, para ficar mais fácil para nós analisarmos ano a ano aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar. Em X1, a CIA Madeireira iniciou suas atividades com a integralização de capital social de 500 mil por meio de depósito. Então, primeiro lançamento básico aqui, 500 mil, aumentou nosso PL, nosso capital e entrou no banco. Pronto. O que vocês têm que também aí prestar atenção? Nas datas. Então, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, tá? Então, no ano 1 nós fizemos esse lançamento. No ano 1 ainda, todos os custos para a formação da planta foram de 100 mil. Então, os custos para a formação dessa planta foram de 100 mil. Então, saiu do banco, 100 mil. E onde que eu lanço? Débito. Aqui, ativos biológicos, planta não portadora, custo, porque eu já disse ali no exercício que foi um custo para formar essa planta no exercício de X1, certo? Item 3. Em X1, ao final do exercício, por que ao final do exercício? Porque sempre ao final do exercício social, na data das demonstrações contábeis. E na colheita deve ser mensurado ao valor justo, não importa o custo, certo? Ao final do exercício, o valor justo de toda essa cultura era de 110. Então não importa se eu tenho 100 mil reais de custo, eu tenho que fazer esse ativo aparecer no meu balanço pelo valor justo. Não importa se eu tive 100 mil de custo, ele tem que valer 100 mil, 110 no meu balanço, não importa. Eu preciso fazer esse ajuste. Então nós temos aqui ativos biológicos, ativo não circulante, planta não portadora, custo. Agora embaixo nós temos valor justo. Para chegar em 110, quanto falta? 10 mil. E o que é isso aqui? Eu já vou reconhecer essa receita nesse ano. Então, essa conta que é ajuste ao valor justo é uma conta de receita, vai estar lá na nossa DRE. Se eu fiz um débito de 10 mil aqui, eu já reconheço essa receita no ano de X1, mesmo sem ter vendido ainda essa madeira, essa floresta. Certinho? Bom, terminou aqui X1. Então vamos atualizar nosso balanço X1. Vocês entenderam aqui, né? Eu tive um custo de 100 mil, mas o valor justo me diz que é 110. Então não pode, ó, aqui, 100 mil. Eu tenho planta portadora, não portadora, 100 mil, mas ela não pode estar a 100 mil aqui. Essa conta aqui de ativos biológicos tem que estar a 110. Por isso foi feito esse ajuste aqui. Então eu faço mais 10 mil aqui, atualizando o valor justo na data de X1. Então eu tive 100 mil de custo ainda em X1 para formar essa planta, mas no encerramento de X1 o valor justo é 110. Então feito esse lançamento. Vamos atualizar capital social 500 mil, bancos 400 mil, produtos agrícolas eu ainda não tenho nada porque essa cultura ainda não foi colhida, ativos biológicos a custo e a valor justo.
Perfeito. O que falta aqui? Porque não está batendo o ativo com o passivo. Falta reconhecer os 10 mil reais de receita nesse período. Viu que interessante? É por isso que essa norma foi convergida aqui para as normas brasileiras. Por quê? Lá fora, internacionalmente, esse ativo biológico ele já é reconhecido a receita ano a ano, mesmo que não tenha vendido ainda. Então vamos lá. Contas patrimoniais nós já lançamos. Contas de resultado. O que nós temos aqui? Somente essa de ajuste a valor justo. Então, para encerrar essa conta no X1, eu faço um débito aqui e um crédito em apuração do resultado. Tenho mais alguma coisa para apurar aqui? Não. Então, qual foi a minha apuração do resultado? 10 mil reais. Transfiro esses 10 mil reais para minha reserva de lucros. Feito isso, também elaboro a DRE. Não tive receita, não vendi nada nesse exercício, não tive custo do produto vendido, porque também não vendi nada, mas tive uma receita com ajuste a valor justo de 10 mil. Então, perceberam? A planta está aqui ainda, nem foi colhida, nem foi para o estoque, só que ela já é reconhecida a receita ano a ano. Aí você vai se perguntar, deixa eu terminar aqui. Então, PL, reservas de lucros, 10 mil reais. Agora bateu o balanço, total do ativo com o total do passivo. Por quê? Porque já foi reconhecida essa receita no X1. Aí você vai se perguntar, não é nosso intuito, não é nossa matéria, tá? Mas esses 10 mil reais, professor, já é uma receita da empresa, então ele já vai ser tributado? Aí eu vou te responder, agora que eu lembrei também que eu não trouxe no material. Deixa eu baixar aqui a lei. É lei 12.973. Isso, aqui. Deixa eu ver. Valor justo. Deixa eu lembrar qual artigo que tá. Artigo 9º, acho que é lá pro 14. Aqui no 13. Avaliação ao valor justo. Então, essa lei aqui, ela veio também para ajustar algumas coisas tributárias com a nova contabilidade. Porque antes do ajuste a valor justo, não tínhamos esse ajuste tributário. Por que que eu digo isso? O artigo 13 diz o seguinte: o ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo, mas nós estamos trabalhando com ativo aqui. Então, se eu demonstrar por meio de subconta, esse ativo, essa receita nesse período não vai ser tributada. Então, vamos voltar lá. Vai. Bom, aqui acho que não tinha aparecido na tela, então artigo 13 da Lei 12.973. Agora vamos voltar lá para o exercício. Por que isso? Essa aqui é a subconta. Eu tenho uma conta planta não portadora custo, que foi do custo, e a planta não portadora valor justo. Por meio dessa subconta é que essa receita não vai ser tributada nesse período, ela vai ser tributada só quando ela for realizada, que seria aqui no nosso caso na venda, tá? Então nós vamos dizer lá no final. Então, mesmo que eu reconheça a receita ano a ano, se ela não foi realizada ainda para efeitos tributários, ela não vai ser tributada desde que ela seja evidenciada em subconta. Por isso, dessa subconta aqui, valor justo. Certo? Então, encerrou o X1. Fizemos todos os lançamentos. Vamos iniciar o X2. Vamos iniciar X2, então as contas de resultado devem estar zeradas. Apuração do resultado também. Então, vamos lá no X2. X2 não teve nenhum lançamento de custo, mas teve um valor justo.
Ao final do exercício, o valor justo de toda essa cultura é de 130. Então vejam, em X2 não teve nenhum custo, mas teve um valor justo no final do exercício de 130. Então nós não fazemos lançamento em banco, nem em capital social, nem em estoque, porque não existe ainda. Então, mas nós, nem no custo, porque não teve custo, mas nós vamos fazer nessa conta aqui, ó, de valor justo, certo? Porque no X2 aumentou o valor justo dessa planta. Poderia ter diminuído? Também. Nós vamos trabalhar mais para frente, na próxima aula. Mas o que interessa é saber que aumentou. Então, se aumentou, foi para 130, aqui está 110. Quanto que tem que estar aqui em X2? 130. É isso que diz o exercício, 130. Então, para estar em 130, deixa eu só confirmar se a tela está correta aqui. Isso. Então, para estar 130 aqui no X2, eu preciso fazer mais um ajuste de 20 mil de valor justo. Se eu debitei aqui, eu já vou então fazer um crédito aqui nessa conta de resultado, reconhecendo uma receita de valor justo. Aumentou. Eu tinha 110 de ativo biológico, mas no X2 passou a ser 130. Então, eu já vou reconhecer esses 20 mil na minha DRE, não vai ser tributada, porque vocês viram que aqui é uma subconta. Não tive custo, então eu mantenho meu custo para X2. Agora, a minha planta portadora, valor justo, eu tenho um saldo de 30 mil. Então eu demonstro no meu balanço os 30 mil. Então agora, perceberam que eu tenho um ativo biológico de 130 mil. Eu tinha 110 ao final de X1, mas ao final de X2, eu tenho um valor justo de 130. É isso que vai estar no meu balanço, o valor justo, mesmo que o custo permaneça. Vamos atualizar o balanço então. 400 aqui. Produto agrícola não tenho nada ainda. Vamos encerrar o exercício porque no X2 teve só isso. Então, contas de resultado, 20 mil eu zero. Apuro o resultado. Tive somente um crédito, então foi um lucro. Também zero essa conta, debitando aqui, creditando em reserva de lucro. Pronto. Vamos atualizar a DRE. Em X2, qual foi a receita ao valor justo? 20 mil. Mesmo eu não tendo vendido ainda esse produto, mas eu reconheço a receita na minha DRE, tanto no X1 até agora, quanto em X2 até agora. Atualizar capital social 500 mil. Opa, já vou atualizar o capital social aqui, porque ele não vai ter alteração até o final. Vai ficar mais fácil. Quanto que eu tenho agora de reservas de lucros? Uma conta do PL, 30 mil. Pronto. Bateu. X2, bancos. Ativos biológicos agora eu tenho 130, mesmo sem ter nenhum custo, mesmo sem ter vendido, mesmo sem ter colhido, mas o valor justo é 130, então eu já reconheci. E capital mantém, reserva de lucro passou a ser 30 mil. Encerrei o X2. Encerrei o exercício, minhas contas de resultado devem ser zeradas. Apuração do resultado também. Vamos para X3. No ano seguinte, em X3, também não houve custo, somente o valor justo ao final do exercício, de 160 mil. Então vamos lá também. Eu tenho 130 de ativo biológico, mas ele tem que passar a figurar no meu balanço por 160, que é o valor justo. O meu custo mantém, porque eu não tive nenhum custo a mais. Agora, eu tenho 60 mil de valor justo. Vamos fazer o lançamento aqui, né? Mais 30 mil. E reconhecendo 30 mil de receita já no X3. Então, eu aumentei essa subconta valor justo, foi para 60, porque eu tinha 130, passei a ter 160 de valor justo, de ativo biológico mensurado ao valor justo. 100 mil de custo, mais 60 de ajuste. Já reconheci os 30 mil. Então, só tenho essa conta de resultado, eu zero, transfiro para apuração do resultado.
zero apuração do resultado e transfiro para reservas de lucros. Agora, quanto que eu tenho de reserva de lucro? 60 mil. Vou atualizar meu balanço do X3. E o banco do X3. Bateu o meu total do ativo com o meu total do passivo. Por quê? O meu ativo biológico aumentou 30 mil reais. Eu tinha 130, mas no ano seguinte, pelo fato desse ativo biológico ter crescido, pelo fato desse ativo biológico estar chegando mais próximo da venda, de cortar, de transferir para estoque, ele passou a valer 160 mil. Então, nosso balanço bateu e na DRE eu vou reconhecer essa receita aqui de 30 mil no X3. Pronto. Minha DRE reconheceu 10 mil de lucro no primeiro exercício, 20 mil de lucro no segundo e 30 mil agora no terceiro, mesmo sem ter vendido nada ainda. Então vamos iniciar o X4, eu zero conta de resultado, zero essa daqui. X4. O valor justo agora é de 200 mil ao final de X4. Então vamos lá, para fixar bem isso aqui. Eu faço um lançamento de 40 mil aqui e reconheço uma receita de 40 mil, ajuste ao valor justo. Vamos atualizar o balanço. 400 mil de banco. Custo não mudou nada. Agora, o valor justo da planta portadora. Para fazer esse ajuste, para que aqui chegue a 200 mil, eu tenho que fazer figurar 100 mil reais aqui, que é o saldo dessa subconta de valor justo. Então, eu reconheci 10 mil no primeiro exercício, 20 no segundo, 30 no terceiro e 40 mil reais agora no quarto ano. E a planta crescendo, mesmo eu sem ter abatido essa floresta ainda, sem ter cortado essa floresta, eu reconheço esse lucro ano a ano. Então, só tenho essa conta, faço um lançamento aqui zerando, transfiro para a apuração do resultado. Da apuração do resultado, eu transfiro para reservas de lucros. Quanto que eu tenho agora na conta, reservas de lucros, no meu patrimônio líquido? 100 mil reais. Então, eu vou atualizar e o meu balanço bateu. Eu reconheci mais 40 mil reais de reserva de lucro aqui e o meu ativo biológico aumentou 40 mil reais aqui. E na minha DRE, como é que fica? Eu reconheço mais 40 mil reais de ajuste a valor justo. Não tive receita, não tive custo do produto vendido. A única receita que eu tive, o único ganho foi com o ajuste a valor justo. Então vamos para o X5. Eu encerro conta de resultado, encerro a apuração do resultado. O X5, houve um custo com a colheita de 50 mil. Agora começa a ficar interessante. Então vamos lá. Custo com a colheita de 50 mil. Então vamos creditar no banco. Saiu do banco, diminuiu o meu banco. Foi um custo com a colheita. Mas se foi um custo com a colheita, eu lanço ainda dentro de ativos biológicos, planta não portadora custo. Porque foi um custo, saiu do meu caixa. Então agora eu tenho 150 mil reais de custo. Atualizando o balanço. 150 mil reais de custo. O que mais que diz? Em X5, no momento da colheita, o valor justo identificado foi de 300 mil. Porque eu friso mais uma vez, a norma diz que é no encerramento de exercício, na elaboração de balanços e no momento da colheita, tá? Porque no momento da colheita ela deixa de ser ativo biológico, passa a ser um produto agrícola lá no estoque. Então não importa quanto que eu tenho de custo no momento da colheita, o que importa é o meu valor justo no momento dessa colheita, que aqui é de 300 mil. Então eu devo reconhecer por 300, mas eu tenho, se a gente atualizar aqui, 250. Mas eu preciso fazer que esse ativo biológico chegue a 300.
Então eu tenho que lançar, reconhecer uma receita de 50 mil reais. Então eu reconhecendo uma receita de 50 mil reais com o valor justo, eu aumentei o meu ativo biológico. Só que agora tem um detalhe. Não vai poder figurar mais aqui em planta não portadora ativo biológico, porque lembra que eu falei, houve a colheita. Se houve a colheita, não é mais planta viva, passa para produtos agrícolas. Então, quanto que eu tenho de ativo biológico para transferir para produtos agrícolas porque houve a colheita? Não é só 150 mil de custo, nem só os 150 de ajuste. É o total. Então eu tenho que transferir esse total para produtos agrícolas. Porque ao final das contas, quanto que eu tenho de estoque? Qual vai ser o meu valor de estoque? Não é a custo, é a valor justo, 300 mil. Então nós vamos fazer essa transferência aqui. De custo eu tenho 150, eu zero essa conta e transfiro para o estoque. E de valor justo eu tenho 150, eu zero e transfiro também para estoque. Olha que interessante. Agora eu não tenho mais ativo biológico, eu tenho estoque de produtos agrícolas 300 mil. Isso no X5. Tem mais alguma coisa no X5? Não. Então notaram? E o que que falta aqui? Reconhecer 50 mil reais de receita em X5. Eu já reconheço essa receita em X5, mesmo que houve a colheita, mas esse produto está no estoque, não foi vendido ainda. Não vai ser vendido em X5, ele vai encerrar o exercício no estoque. Então eu já reconheço mais os 50 mil aqui em X5. Pronto. Agora, eu faço a apuração, zerei essa conta, transferi para apuração do resultado, não tenho mais nenhuma de receita, de resultado, zero e transfiro para reservas de lucros. Pronto. Agora a conta reservas de lucros no patrimônio líquido passa a ter um saldo de 150 mil reais. Atualizando o nosso saldo do banco, o nosso balanço de X5 zerou. Meu saldo de banco passa a ser 350, agora eu tenho um estoque de produtos agrícolas de 300 mil, não tenho mais ativo biológico, porque houve a colheita, isso que vocês têm que gravar, tá? Se houve a colheita, deixou de ter vida própria. Agora, essa cultura passou a ser um estoque de produtos agrícolas. E eu já aumentei a minha reserva de lucro com 50 mil reais reconhecido no exercício. Então, encerrei X5 dessa maneira. Não tenho mais ativo biológico e tenho estoque agora. Total de ativo igual ao total de passivo. Então, vamos para o X6. Encerrei aqui exercício, então as contas de resultados zeram e essa que é transitória também zera. Em X6, a empresa vendeu todo o estoque por 300 mil. Agora vamos lá. O que aconteceu em X6? Eu vendi todo o meu estoque de 300 mil reais. Todo o meu estoque de 300 mil reais. Eu vendi e vou reconhecer a receita agora sim. Então vamos fazer o lançamento. Vai entrar no meu banco 300 mil. E contrapartida, receita com vendas de 300 mil. E quando eu faço uma venda, eu preciso dar baixa no meu estoque. Como que nós vamos dar baixa no estoque? Eu tenho um saldo de 300 mil de estoque. Eu vendi todo o estoque, qual que é o meu custo do produto vendido? 300 mil. Zero o estoque e debito em custo do produto vendido. Certo? Então, eu vendi todo o meu estoque pelos mesmos 300 mil reais do valor justo. Poderia ter vendido a mais? Poderia. Poderia ter vendido a menos? Poderia. Aí são lançamentos que nós precisamos fazer, mas se for fazer agora a aula vai ficar muito extensa. Mas o que é que vocês entendam é isso.
que eu tinha um valor justo de 300 mil, ele estava registrado por 300 e eu acabei vendendo pelos 300. Por quê? Porque agora nós vamos ver como ficou. Vamos atualizar balanço de X6. No meu banco ficou com 650 mil. Agora eu não tenho mais estoque. Eu vendi. Eu vendi todo aquele estoque de 300 mil. Não tenho mais ativo biológico. Não tenho mais estoque. Agora o meu estoque passou a ser dinheiro no meu caixa. Certo? Então as contas patrimoniais que têm saldo. Capital social continua aqui. Banco já lancei ali. Ativo biológico não tenho mais saldo, não tenho mais saldo. Produto agrícola no meu estoque não tenho mais saldo. Ajuste a valor justo do X6. Eu não reconheço nenhuma receita. Por quê? Porque toda receita eu já reconheci nos outros períodos, até a colheita. Apuração do resultado do X6. Então vamos lá. Contas de resultado que nós temos aqui para serem zeradas. Receita com venda, 300 mil. Eu faço um débito aqui, um crédito aqui para apurar o resultado. E outra conta de resultado é o custo do produto vendido, que é uma despesa, 300 mil. Faço um débito aqui de 300 mil. Agora olha que interessante. Na minha DRE de X6, houve uma receita de 300 mil, só que houve um custo do produto vendido de 300 mil também. Final das contas, qual que é o meu resultado do X6? Zero. Eu não tive lucro, não tive prejuízo. Mesmo vendendo todo o meu estoque em X6, eu não reconheço nenhum lucro. Aqui sim, em X6 para efeitos tributários, eu vou reconhecer todo, vou fazer alguns ajustes lá no Elalur, enfim, não convém entrar nesse detalhe. Mas aí sim vai ser tributado aqui. Mas o que interessa para nós? Você vai olhar em X6 e falar, nossa, eu tive uma venda de 300 mil reais, vendi todo o meu estoque e não tive receita. Por quê? Porque essa receita foi reconhecida ano a ano aqui na nossa DRE. Primeiro ano 10 mil, segundo 20, terceiro 30, o quarto 40 e o quinto ano 50 mil. Então todo esse lucro que eu obtive em 2016 eu já reconheci pelo valor justo nos outros exercícios. Agora vamos lançar aqui a reserva de lucro. E nosso total de ativo continua igual ao de 2005, o de X5. Em X6 continua igual. Porque eu não aumentei, eu não tive lucro em X6. O meu lucro foi reconhecido aqui na reserva de lucro ano a ano. Perceberam aqui? 10 mil no primeiro ano, mais 20 no segundo, mais 30, mais 40, mais 50. Ano a ano, reconheci meu lucro. Chegou aqui no final, não obtive lucro econômico. Obtive o financeiro, mas o econômico já foi reconhecido no meu balanço. Perfeito? Então as contas zeraram de resultado e as patrimoniais estão lançadas no balanço, com o balanço atualizado. É isso que eu quis trazer para vocês na aula de hoje, que nós estudamos cultura temporária, cultura permanente, a planta portadora, e hoje a planta não portadora, porque a própria planta é o produto agrícola. Perfeito? Então vou deixar umas questões para vocês lá no ambiente virtual. Qualquer dúvida, procurem o professor. Também vou deixar essa planilha lá no nosso ambiente, sem os números. Se vocês quiserem praticar, resolver, é bem gostoso trabalhar com planilha. Façam isso e vocês vão aprender muito mais fácil. Tá bom? Agradeço então mais uma vez a atenção de vocês e o professor está à disposição para qualquer dúvida. Forte abraço e até a próxima aula.